Se você tem dificuldades com trocas de arco, pode estar faltando alguns pontos chaves da sua técnica na mão direita. Um deles é manter o arco reto e o outro é entender o momento exato de fazer as trocas, tanto no talão quanto na ponta. Hoje nós vamos focar nesses dois tópicos, que na minha opinião estão totalmente conectados. A gente vai passar pela postura correta dos quatro elementos da mão direita, o movimento reto da direção do arco, a troca do arco no talão e na ponta e alguns exercícios para você estudar. Eu sou o Rodrigo Braga, mentor de violinistas, e eu ajudo os violinistas a chegarem no nível avançado, que significa tocar um capricho de Paganini, uma sonata de Bach e um concerto romântico. Se você ainda não está inscrito no canal, é só clicar aqui embaixo. Vamos começar então falando sobre a pergunta: por que a gente precisa ter as trocas de arco suave? Bom, essa talvez é a primeira coisa que vem à sua mente ao moldar uma melodia quando você está tocando. Uma coisa importante para você alcançar uma troca de arco suave é você manter a mesma intensidade de som de uma forma consistente. E isso que nos entrega quando a gente vai errar uma troca de arco, que é o nosso som. A capacidade de manter o arco reto é que dá confiança para a gente ter total controle sobre o som que você quer produzir. Afinal, como músicos, violinistas, a nossa primeira responsabilidade é melhorar a música que a gente está tocando. Só isso já conecta com o nosso público de forma pura e justa. E todos nós queremos ter uma performance de pé do jeito bonito, do jeito correto, não é verdade? Então bora falar sobre isso. Primeiro ponto, ter a postura correta é essencial para alcançar uma direção reta do arco. Certifique-se de que o seu ombro esteja bem relaxado. E quando eu falo ombro, é lógico, eu estou falando ombro direito. A sensação deve ser como se você estivesse puxando ele para baixo. Sabe, como se tivesse uma pessoa empurrando o teu ombro para baixo aqui, ou mesmo puxando o teu ombro para baixo. Só que isso não quer dizer que você tem que ficar desse jeito aqui. Eu estou falando da sensação. Você deve estar muito consciente disso e isso deve ser algo que você tem que ser muito rigoroso consigo mesmo. Pelo contrário, você pode ter problemas e até dor e produzir um som superficial ou forçado. O cotovelo deve estar no nível da corda em que você está tocando, nem mais alto e nem mais baixo que o pulso. Isso é bem evidente porque muitos alunos, meus alunos ou outros alunos, às vezes cometem o erro de deixar o cotovelo de uma forma desnivelada do pulso, por exemplo, desse jeito ou desse jeito. Fazer isso vai tornar o seu som superficial e você vai perder o controle total e a conexão com a corda. O pulso, por sua vez, essa parte do nosso braço direito, ele deve estar nivelado com o cotovelo. Então, isso quer dizer aqui para cá. Eu gosto bastante de usar um exercício que os alunos normalmente não gostam, mas eu gosto. Porque isso dá bastante resultado. Quando você for tocar, esse exercício vai te ajudar a fazer com que você saiba realmente se você está tocando com o pulso e o cotovelo nivelado. Você vai colocar alguma coisa aqui e você vai pegar o seu violino e você vai tentar tocar com ele. Por exemplo, isso mostra que o seu cotovelo e o seu pulso estão bem nivelados. Por que que o seu pulso e o seu cotovelo tem que estar bem nivelado? Bom, o seu pulso ele é a conexão entre as maiores partes do braço e os menores elementos de controle de arco, que são os seus dedos. E é por isso que ele deve seguir os menores movimentos e transferir ele de uma forma uniforme. Os dedos, por exemplo, eles devem estar bem relaxados e serem responsivos, quer dizer, ele tem que responder aos seus comandos, todos os elementos do movimento do braço. Eles agem como se fosse uma almofada, ou como eu chamo, um amortecedor, especialmente na parte mais difícil da troca de arco, o talão. Quando você vai colocar o arco na corda, nós chamamos isso aqui de amortecedor ou almofada. Isso aqui vai te ajudar para com que o teu som seja um som constante e a tua troca de arco seja suave. Segundo ponto, a direção reta do arco. Inicialmente você pode dividir a direção do arco em quatro partes, começando no talão para baixo. O primeiro movimento é abrir o braço em frente do corpo. Então eu estou aqui, eu venho para cá, abrir. Esse primeiro movimento abre o caminho para o segundo movimento, que é abrir o cotovelo na sua frente. Isso aqui.
O terceiro é você pronar levemente o pulso, ou fazer isso aqui, ó. Esse movimento de pronação. E o quarto é estender os dedos para você ajustar o braço e sustentar a direção reta do arco. Percebeu como que nas quatro partes do arco, o meu arco ele estava reto e eu fiz diferentes movimentos. E o oposto, ao subir os dedos, o pulso, cotovelo e o braço. Agora vamos falar sobre a troca de arco no talão. Porque essa parte ela é muito complicada para fazer uma troca de arco suave. A gente vai explorar duas maneiras diferentes de a gente abordar ela para manter o som. Primeiro, a gente precisa regular o peso do ponto mais pesado do arco. Uma maneira é confiar no movimento da almofada do pulso e dos dedos. Esse movimento aqui. O controle do peso nessa parte vai depender muito da sua almofada ou do seu amortecedor, que são seus dedos. Quando você, por exemplo, chegar ao talão, os seus dedos devem estar completamente relaxados e responsivos. Isso quer dizer, eles têm que responder ao seu comando para com que a sua troca de arco seja suave. A grande chave aqui é você confiar nesse movimento e não complicar demais. Na verdade, é uma ação muito leve e passiva, bem tranquila. Se você observar, o pulso e os dedos eles estão seguindo um movimento contínuo, onde eu levo, solto os dedos e volto. Dessa forma. Outra maneira de fazer isso é depender do movimento do braço todo. Quando você chega ao talão, chega a uma posição fixa dos quatro elementos: os dedos, o pulso, o cotovelo e o braço. O movimento real da troca é feito por todo o braço, dessa forma aqui. E você consegue uma conexão. Terceiro, troca de arco na ponta. A chave aqui é que os dedos eles permanecem passivos no momento da troca para sustentar o som. Aqui você precisa pronar o pulso dependendo da dinâmica que você está tocando. Dessa forma. Note que conforme eu vou chegando na ponta, a minha mão ela vai entrando para cá. Eu vou pronando mais para que eu consiga manter a intensidade numa parte que normalmente é muito leve do arco e eu preciso fazer isso aqui para eu manter o mesmo som, que aqui é pesado, aqui é mais ou menos e aqui é bem leve. Então eu preciso necessariamente fazer o movimento de pronação à medida que eu estou passando na metade superior para a ponta, dessa forma. Por exemplo, bom, agora eu vou te mostrar alguns exercícios que eu recomendo que você faça para você melhorar as suas trocas de ar. Faça todos eles na frente de um espelho. Assim você vai ter a certeza de que cada pequeno detalhe que a gente falou, por exemplo, nesse vídeo, da sua mão, do seu cotovelo, do seu braço, você poderá corrigir ele o mais rápido possível, se necessário. O primeiro exercício é garantir que o seu braço esteja na posição correta no talão. Pega o seu braço e faz um grande círculo com toda a mão para você chegar à posição fixa no talão a partir do ar. Isso quer dizer, desse jeito aqui, ó. Você não vai tocar, simplesmente você vai colocar o arco na corda e fazer novamente. Essa sua postura tem que permanecer no talão. E como a gente falou, você tem que estar com todas as coisas no lugar. Primeira coisa, o ombro relaxado, cotovelo e pulso nivelado na corda, fazendo isso aqui.
O segundo exercício vai ajudar você a sentir cada movimento chave da direção do arco e para você conseguir manter ele reto. O do braço, do cotovelo, pulso e dos dedos. A gente vai começar com o talão. Você deve estudar esse movimento para você garantir que o braço esteja abrindo bem na sua frente até criar um ângulo de 90 graus com o cotovelo. Dessa forma aqui. O próximo passo é você abrir a mão diretamente na sua frente, apenas a partir do cotovelo, quer dizer, daqui para cá. E a última parte é a sua troca de arco na ponta, que a gente vai vir para cá. Só tome cuidado para você não fazer a pronação de uma forma desequilibrada, porque isso pode trazer dor para você aqui e vai também dificultar a sua troca de corda na ponta. Lembra que a gente falou sobre isso? Para a gente manter a mesma intensidade de som quando necessário, mas normalmente a gente vai manter a mesma posição da mão aqui e vai fazer a troca de corda de uma forma suave. O terceiro exercício ajuda muito como esse segundo aqui. Para esse, você precisa posicionar o braço direto em uma parede, o que vai evitar com que você vá longe demais com o seu cotovelo. Um dos principais problemas para você ter uma direção reta no arco e as trocas suaves. Por fim, algumas coisas que realmente não devem ser subestimadas ao fazer uma troca de arco suave são cantar e respirar. Esses dois elementos são frequentemente negligenciados nas aulas de violino e no estudo dos alunos. E mesmo que o seu professor já tenha falado isso para você trabalhar isso, provavelmente você não ouviu, não é verdade? Mas não importa se você é iniciante ou se você já está no nível avançado, você deve sempre se esforçar para você imaginar produzir a melhor frase musical possível ou o melhor som possível. Cantar é o caminho mais curto para você fazer isso, simplesmente porque a sua musicalidade nunca permitirá que você cante uma melodia e a interrompa ela, por exemplo, apenas por causa de uma troca de arco mal feita. Quando você ouve a frase como você sente ela, é muito mais fácil para você reproduzir. A respiração está fortemente conectada ao canto, no sentido de saber aonde que a melodia vai e aonde que é necessário a gente respirar. Mas esse tópico aqui vai ficar para outro dia. A respiração também pode ajudar muito o seu corpo durante uma troca de arco. Um exemplo simples é que se você expirar ao fazer uma troca de arco no talão, isso vai te ajudar. Mas nenhuma dessas dicas que a gente passou hoje vai funcionar, a menos que você tenha um arco estável e flexível. Então, dê uma olhada nessa live que a gente fez da Academia de Violino Avançado para como você ter um som bonito. Ali você vai entender mais sobre a pegada da escola franco-belga, que você pode estar perdendo alguma coisa. Se você ainda não está inscrito nesse canal, clica no botão aqui embaixo e também entra nesse link aqui para você entrar no meu grupo de conteúdo avançado, onde eu lanço conteúdo semanalmente que não aparece aqui nas redes sociais.